Olá, eu sou a professora Mariana e eu vou falar com vocês hoje sobre a obra Dois Irmãos, obra obrigatória do vestibular da FUVEST. O que eu tenho que saber sobre essa obra? Ela foi lançada em 2000, o autor dela é o Milton Ratum. Foi uma das obras mais lidas das duas últimas décadas. E sua leitura aumentou muito depois da minissérie com o mesmo nome, Dois Irmãos, transmitida por uma TV brasileira. Também foi adaptada em quadrinhos. Vou falar um pouquinho sobre o autor para vocês entenderem melhor algumas coisas da obra. O Milton Ratum, ele é descendente de libaneses. Ele morou até parte da adolescência em Manaus, então ele vai falar muito sobre a fauna, a flora nessa obra e o conhecimento da cidade mesmo, porque ele realmente viveu no lugar, então ele tem propriedade para falar sobre isso. Ele se pós-graduou, ele voltou ali para a cidade de Manaus para trabalhar como professor universitário. Vamos começar falando ali do título. Por que dois irmãos? São dois irmãos gêmeos que eles têm uma rivalidade durante toda a obra. O Yakub e o Omar. O Omar, ele é chamado o tempo todo ali pela mãe, por outros personagens do livro, como o caçula. Escrito assim, em letra maiúscula mesmo, porque, ai, o coitadinho, né? O caçula, ele é o protegidinho. São filhos do casal de imigrantes libaneses, que é o Halim e a Zana. Conheceram aqui no Brasil. A Zana, ela tinha um restaurante ali, com o seu pai tinha um restaurante e ela trabalhava ali junto com ele. E o Omar vai até ali, ele se apaixona pela Zana e ele tenta reconquistá-la, decorar e declamar poemas para ela que um amigo dele escreveu. O Halim tem um trechinho que ele fala, já no comecinho do livro, que ele vai falar sobre a origem dele, né? Que ele fala: vim para o Brasil com um tio, o Fadel. Eu tinha 12 anos. Ele foi embora, desapareceu, me deixou sozinho num quarto de pensão do Oriente. Me agarrei a Zana, quis tudo, até o impossível, essa paixão voraz como abismo. Então, o Halim, ele era muito apaixonado pela Zana, a vida inteira dele, ele faz tudo por ela. E ele não queria filhos, porque ele queria aproveitar esse casamento. E a Zana o tempo inteiro, não, que eu quero 3 filhos. Acaba tendo primeira gestação, os gêmeos, e depois eles têm uma menina. O pai da Zana, ele chama Galib, que era o dono do restaurante. Esses poemas que o Halim lê para ela, que ele declama para ela, eram chamados gazais pela sua composição, dele ter 8 sílabas métricas. Quem escrevia para ele esses poemas foi seu amigo Abbas, que ele fala que ele vai conseguir conquistar a Zana por esses poemas, né? O Halim, ele luta pela Zana a obra inteira, acaba morrendo na noite de Natal, ali no ano de 1968. Ele some na véspera, que ele tá muito desgostoso de toda a situação. E ele volta quando já tá todo mundo dormindo. E no dia seguinte eles encontram ele morto ali no sofá. Tem no início desse livro, já tem, o autor coloca a epígrafe, poeminha ali do Carlos Drummond, Liquidação, que tem muito a ver ali com o final do livro. Que é assim: a casa foi vendida com todas as lembranças, todos os móveis, todos os pesadelos, todos os pecados cometidos em vias de cometer. A casa foi vendida com seu bater de portas, com seu vento encanado, sua vista do mundo, seu imponderáveis. Então é o início ali que eu vou falar um pouquinho mais do livro e vocês vão entender o porquê desse epígrafe. A obra, ela vai se iniciar com uma parte que deveria estar entre o final do capítulo 10 e início do capítulo 11, que vai narrar a morte da Zana. E depois começa o capítulo 1, que é a narrativa. Então a gente já percebe que essa narrativa ela é não linear, porque ela é contada a partir de lembranças. A trama vai se passar entre a Segunda Guerra Mundial e o período militar aqui no Brasil. E tem várias referências ali, não só da cidade de Manaus, como eu destaquei anteriormente, mas também da cidade de São Paulo, porque o autor também morou na cidade de São Paulo e ele vai falar lá ali da cidade quando o Yakub ele se muda para lá. Falando sobre a trama, a gente tem a impressão que o narrador está em terceira pessoa, como no trechinho aqui. Quando Yakub chegou do Líbano, o pai foi buscá-lo no Rio de Janeiro. Mas esse narrador nos é revelado na página 20 como narrador personagem. Pelo trecho, foi Domingas quem me contou a história da cicatriz no rosto de Yakub. Domingas é a mãe do nosso narrador. O final desse narrador só é revelado lá para a página 180 da narrativa, que é o Nael. É revelado da seguinte maneira: Nael, ele me disse o nome do pai dele. Eu achava um nome estranho, mas ele queria muito. Eu deixei, seu Halim. Então, esse personagem, ele é neto
do Halim. Então, neto do seu Halim, ele é filho de um dos dois irmãos. Isso. Qual será o pai dele? Então, a história vai ser contada a partir da perspectiva do Nael. Em várias partes a gente fica sabendo da história porque o Nael contando sua conversa com outros personagens. Ali tem muito da sua conversa com o Halim, tem alguns trechos que ele fala com a mãe dele, com a Domingas. E então dá para ser classificado como uma narrativa imparcial dos fatos, porque ele tem toda a parcialidade que ele está envolvido diretamente ali na trama. A Domingas, ela é uma índia que trabalha ali para o Halim e para a Zana. Então, ela começa a ser introduzida assim na trama. Na época que abriram uma loja, uma freira, irmãzinha de Jesus, ofereceu-lhes uma órfã já batizada e alfabetizada. Domingas, uma beleza de Cunhatã, cresceu nos fundos da casa, onde havia 2 quartos, separados por árvores e palmeiras. Domingas, ela é uma indígena, segue a um orfanato e eles compram ali a Domingas e o trabalho dela e do Nael ali na casa, ele é análogo à escravidão. Mas eles não se dão muito conta disso pela narrativa. Eles estão ali, eles têm onde morar, eles têm o que comer, mas eles não têm a liberdade. E esse garoto, o Nael, ele vai tentar passar a vida inteira tentando descobrir mais sobre a sua história. E ele vai falar ali: eu não sabia de mim, como vim ao mundo, de onde tinha vindo. Anos depois desconfiei. Um dos gêmeos era meu pai. Domingas disfarçava quando eu tocava no assunto, deixava-me cheio de dúvida, talvez pensando que um dia eu pudesse descobrir a verdade. Será que a Domingas sabia quem era o pai dele? Curiosidade aí mais pra frente. Seu pai, que era um dos gêmeos, só vai ser revelado no leito de morte. Mais ou menos revelado. Porque a Domingas vai contar ali pra ele que ela murmurou que ela gostava tanto de Jacob desde o tempo em que brincavam, passeavam. Omar ficava enciumado quando viu os dois juntos. No quarto, logo que o irmão voltou do Líbano. Com Omar, eu não queria. Uma noite ele entrou no meu quarto fazendo aquela algazarra, bêbado, abrutalhado. Ele me agarrou com força de homem. Nunca pediu perdão. Isso é revelado só na página 180 do livro. Então, a Domingas ela vai revelar que ela gostava ali do Jacob, que ele ia no quarto dela e que uma vez essa vez aí ela foi estuprada pelo Omar. Então, qual que é o pai dele? Não dá pra saber porque ela tem relação sexual com os dois. E no fim, fica essa dúvida pra gente de quem que o Nael é filho. E olha a maneira como foi contado ali que o Omar estuprou a Domingas, como é a narrativa dele, ele tá falando da mãe, ele vai contar de uma maneira um pouco mais leve esse estupro. E o narrador também vai falar que ele nasceu, a gente percebe o período histórico envolvendo ali a Segunda Guerra Mundial, que ele nasceu logo após a Segunda Guerra Mundial, que na narrativa vai falar: Domingas me dizia, tu nascestes quando Halim brigou em praça pública e a cidade todinha comentou. Foi justamente aí nesse episódio anterior, aí, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Aí tem um pedido muito curioso do Nael que ele faz para Rania, a irmã ali dos dois irmãos, a filha do Halim e da Zana. Pedi para que minha mãe fosse enterrada no jazigo da família, ao lado de Halim. Ela concordou. Minha mãe e meu avô, lado a lado, debaixo da terra, haviam encontrado um destino comum. Hoje penso, eu não sou filho de Jacob, e talvez ele tenha compartilhado comigo essa dúvida. O que Halim havia desejado, com tanto ardor, os dois irmãos realizaram. Nenhum teve filhos. Alguns dos nossos desejos só se cumprem no outro. Os pesadelos pertencem só a nós mesmos. Nós mesmos. Então, voltando aí no episódio que o Halim, ele queria a Zana só pra ele. Ele queria aquele casamento sem que ninguém atrapalhasse. Tinha muito fogo ali no começo do casamento. E os filhos acabam atrapalhando mesmo o casamento dele, porque principalmente o Omar, que o Omar vai dar muito trabalho. E a Zana sempre vai defender o filho. Ao contrário de Jacob. Como que era o Jacob? O Jacob ele é descrito como equilibrado, estudioso, ele se forma engenheiro. E quando ele vai para São Paulo, a gente fica sabendo muito pouco da vida dele, porque o narrador está em Manaus. Então, o narrador sabe através de cartas, das visitas do Jacob o que tinha acontecido ali. E o Jacob sempre muito fechado. Teve um episódio ali no começo da narrativa, eles eram apaixonados, os dois, pela Lívia, pela mesma menina.
E o Omar fica enciumado depois que ele vê a Lívia beijando ali, dando beijo no rosto do Yacoub. Ele fica todo revoltado, ele pega um vidro e rasga o rosto do irmão, fazendo uma grande cicatriz. Então, trecho descrito assim: a cicatriz já começava a crescer no corpo de Yacoub. A cicatriz, a dor e algum sentimento que ele não revelava, talvez desconhecesse, não tornaram a falar um com o outro. A partir desse momento da cicatriz, eles nunca mais conversaram. Por toda essa treta dos irmãos, a Zana resolve mandar o Yacoub para casa de parentes lá no Líbano para separar os dois, para ver se apaziguava. O Yacoub volta depois de 5 anos e no livro apresenta pistas de que foi uma época pesada, essa época que ele passou ali no Líbano. Mas em momento algum revela o que realmente aconteceu lá. E o Jacob, sempre muito fechado, ele também não vai contar o que aconteceu. E ele volta, vai dando pistas ali sobre a Lívia. Aí ele resolve ir para São Paulo, volta para Manaus, estuda. Quando ele resolve estudar em São Paulo, aí quando ele vai para estudar em São Paulo, ele tem um encontro com a Lívia. Então, que ele se despede ali da Lívia, meio escondido. O Yacoub, ele vai para São Paulo, ele se casa e passando sem revelar quem que era a sua esposa, que era a Lívia. Depois que ele vai para São Paulo, vira engenheiro, e a família resolve mandar o Omar para estudar lá em São Paulo para ver se ele toma jeito. Porque o Omar só faz baderna. Ele faz uma bagunça ali na vida do Yacoub com a ajuda da moça que trabalha ali na casa do Yacoub. Ele entra ali na casa, ele seduz ali a mulher, ele entra ali na casa, ele rouba dinheiro, ele rouba o passaporte e dá no pé ali para os Estados Unidos. 5 ou 6 anos depois desse acontecimento, Jacob vai para Manaus e só aí que é revelado quem era a esposa ali do Jacob, porque ele vai falar: olha, o Omar foi lá na minha casa, conta toda a história. Ele fala: ele viu as fotos do meu casamento e rabiscou todas as fotos. Tá com muita raiva que o irmão tinha casado com a Lívia, porque ele era apaixonado ali pela Lívia, naquela época de amorzinho de adolescência. Então ele rabiscou todas as fotos com os desenhos, com os palavrões. E aí depois o Jacob vai para São Paulo. E lá no final de sua vida, em 1964, ele resolve voltar ali para Manaus, que ele tem essa passagem em Manaus que vai gerar outra treta. O Omar, que é o caçula, ele é transgressor, calculista, valente, notívago. Ele é narrado até como conquistador de putas. Ele só quer saber de farra. Era muito mimado, como eu já falei pra vocês, quase pra Zana. E o pai, o Halim, ele não gostava do Omar, porque o Omar tava sempre tirando a atenção ali que ele queria da sua mulher. E a Hannah, a irmã do Omar, também vai ajudar bastante ele ali, né? O filhinho mimadinho. A Hannah é a mais nova dos irmãos. Aquele episódio que o Halim já tá morto, vai encontrado morto ali no sofá da casa, o Omar tinha tanta raiva ali do pai que ele vai começar a apontar o dedo pro pai e xingar o pai. E o pai já morto. E muita dessa raiva ele tem porque uma vez o Halim quis dar uma lição nele e amarrou ele num cofre que tinha ali na sala, esbofeteou a cara dele. Aí ele vai falar: ah, vem agora, me amarra agora, vem me esbofetear. Até que a família fala: não, não, já chega, né, Omar? Ele idolatra também um dos seus professores. É o único, né? Que ali era meio doidão também, igual a ele, que é o Antenor Laval. Ele é importante ali na narrativa porque vai mostrar um episódio da ditadura militar. Ele é morto pelos policiais ali na praça e o Omar fica, nossa, arrasado porque ele gostava muito desse professor. Depois que ele fica arrasado, por isso que o pai manda ele para São Paulo. O Omar apronta tanto ali que tem um episódio, os primeiros dos amores ali do Omar, que é a mulher prateada, que é a Dália. É uma mulher que ela se exibia num lugar que é chamado Maloca dos Barés, uma dançarina de bar. E o Yacoub, ele já estava casado. Esperem, ai, deixa o Omarzinho, o caçula, morar com vocês. Ele fala: não, comigo não. Comigo eu não quero esse cara, não. Até dou uma assistência ali em São Paulo, mas comigo ele não vai morar, não. O Omar, ele acaba ficando ali numa pensão. E o Jacob até tá de olho ali, mas ele não conversa mais com o irmão. No começo de São Paulo, ele foi assíduo ali nas aulas. Primeira vez que ele estudou na vida, né? Que ele vai. Mas depois que ele tem aquele roubo dos passaportes e dos dólares ali do Jacob, ele vai para os Estados Unidos. Aí ele fica sumido um tempo ali, que ninguém sabe para onde ele foi. Até que ele volta e fala que ele foi nos Estados Unidos. Lógico, ele estava sempre com coisa errada, né? Envolvido com contrabando ali nos Estados Unidos. Aí voltando ali para Manaus, ele vai ter o seu segundo amor, Paulato.
Ele acaba fugindo com ela, eles vão morar num barco, vivendo da pesca de peixes, ali super natureba. O Omar, ele deixa a barba crescer, ele raspa a cabeça, aí vai falar que ele já tá com a barba grisalha, que a gente percebe que ele já tá envelhecendo. E ele parece um profeta, um louco messiânico, né? O próprio narrador diz. Ele se envolve ali com o Wickham, que é o Fernando Keller, ou também chamado Chico Quelé. Ele é neto de pobres imigrantes alemães pobres que eles perdem tudo. Ele é um contrabandista com quem o Omar vai se envolver. Tem também a Anya, a irmã mais nova dos gêmeos, ela recusava todos os seus pretendentes. E tinha o baile, sempre tinha festa de aniversário, os caras cortejavam ela, porque ela era muito bonita, mas ela dispensava todo mundo. Lá no finalzinho do livro, ela vai fazer uma revelação ali pro Nael, que quando ela tinha 15 anos, ela era apaixonada por um rapaz pobre. A mãe não deixou ela ficar com o rapaz, por causa da sua condição financeira. Depois disso daí, ela não quis mais saber de ninguém. Eu não posso ficar com quem eu amo, também não vou ficar com ninguém. E ela faz essa revelação quando ela tem uma tarde de amor com o Nael. Porque o Nael é pobre, empregado da família, então ela tem essa lembrança ali desse primeiro amor dela. Conforme o pai vai envelhecendo, ela vai assumindo os negócios da família, que eles tinham uma loja, vendia várias coisas ali em Manaus, e ela é muito empenhada no que ela faz, e depois da morte do pai, ela que acaba sustentando a família, bancando vários caprichos do Omar, porque ele nunca foi ali apegado ao trabalho. Aí aparece, ao final do livro, o Roshiran, indiano que vai dar um fim mesmo trágico para toda a história. O Omar conhece o Roshiran e faz negócio para a construção de um novo hotel lá em Manaus. Ele fala: "Não, eu vou encontrar um terreno legal para você fazer esse hotel, ter muito sucesso". Aí a mãe, né? "Ah, vou unir meus filhinhos, né?" Escreveu lá uma carta para Jacob falando desse projeto, né? O filho engenheiro. "Ah, Jacob, você podia vir aqui para Manaus para fazer esse projeto desse hotel." E Jacob aceita. Só que aí quando ele descobre, o Omar descobre tudo isso daí do projeto do hotel, ele acha que o irmão tá querendo roubar ele, querendo roubar a única coisa que ele vai fazer ali que vai ter sucesso na família dele. O irmão tá dormindo ali na rede, ele chega e bate muito no Jacob, bate no corpo inteiro dele, vai pra sala, pega esses projetos, as folhas do projeto que Jacob tinha feito, todo o projeto ali pro hotel, rasga tudo, enfurecido. E Jacob, ele acaba antecipando sua volta para São Paulo, depois da surra, ele vai internado. E quando ele tá internado, o Omar, enfurecido, aparece lá no hospital porque ele quer terminar o serviço ali, ele quer acabar de espancar o irmão. Porque os funcionários deixam que estão ali na enfermaria, expulsam o Omar dali, não deixam que mais desgraça ainda aconteça. Só que aí o Roshiran, ele vai cobrar essa dívida, né? Porque o Omar não arrumou terreno, sumiu. O Jacob também, cadê esse projeto, né? Que o Omar tinha rasgado. E ele vai cobrar essa dívida da família. O Jacob acaba fazendo um acordo com o Shiran e fala: "Ó, você fica, a gente vende a casa para você, a casa fica com você para pagar essa dívida." O Omar fica foragido, porque quase matou o irmão. E o Jacob, muito paciente ali, ele espera a morte da mãe, que a mãe já não tá muito legal. A Hannah até arruma, já tá morando em um outro lugar, ela arruma um quarto pra mãe, a mãe muito resistente por sair da casa. E a mãe acaba morrendo, a Zana acaba morrendo. E o Jacob, aí sim, ele vai lá, procura advogado, já tem todas as provas, e ele acusa o Omar, e o Omar vai preso. Ele é condenado a 2 anos e 7 meses de reclusão. A Hannah acaba acumulando níqueis ali, né, dinheiro, e o Omar acaba saindo um pouco alguns meses antes de cumprir a pena. No livro, mesmo com a venda da casa, o Nael, eles deixam o Nael ficar vivendo ali no fundo da casa, nos 2 quartinhos ali que ele ocupava com a mãe. A mãe dele também morre, de toda essa confusão, até um pouco antes da Zana. E ele tá lá no seu quartinho, ele é um menino muito apegado aos estudos, ele vai estudar para melhorar a sua vida. Acaba vendo o caçula, o Omar, se aproximando, e ele fica ali na expectativa. Ai, agora ele vai pedir perdão por tudo que ele fez. O Omar chega ali bem perto, dá uma olhada, mas ele some sem dizer uma só palavra. Que o Nael só queria uma palavra dele. Quero perdão. Essa é a história aí do livro Dois Irmãos. Espero que vocês tenham gostado.